Sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso Começar a Escrever Contos. Na aula de hoje, eu vou dar algumas dicas para quem quer começar a escrever, para quem vai mergulhar nesse fantástico mundo da escrita, para quem vai dar seus primeiros passos nesse sonho de se tornar um escritor. E para começar, talvez a dica mais óbvia de todas, mas vocês se surpreenderiam com a quantidade de pessoas que acham que ela não é necessária. A primeira dica é: leiam. Leiam bastante, leiam de tudo, especialmente fora do que vocês gostam. Leiam os clássicos. É muito importante você conhecer aqueles que fundaram tradições literárias. Mas leia também os contemporâneos. É importante você saber o que é que estão produzindo atualmente na literatura. Você pode passar muito tempo mergulhado nos clássicos dentro de um determinado gênero ou subgênero da literatura e, de repente, escrever coisas que as pessoas de hoje em dia já não estão mais nem falando, já virou um assunto passado. Então é importante você casar bem esses dois mundos da literatura. Se você quer começar a ser um escritor, comece a conversar com escritores, Conheça a sua cena local, a cena local da sua cidade. Vá para os lançamentos de livro, vá para os eventos literários, converse com as pessoas, saibam como os grupos de literatura da sua cidade estão se organizando, o que eles estão produzindo, quem são os novos autores que estão sendo lançados, quem são os velhos autores que ainda estão publicando. Circule por esse meio. A partir desse meio você vai conhecer muitas pessoas, você vai fazer o famoso networking, você vai poder conhecer pessoas que trabalham na área, sejam revisores, sejam editores, sejam capistas, pessoas que produzem, que estão ali também construindo suas carreiras dentro do meio literário. Conheça a cena literária da sua cidade e a cena literária do seu estado. Conheça também a cena literária online, Entre nos grupos de escritores que tem na internet, são vários. Mas aqui eu dou uma segunda dica. A internet é um lugar extremamente tóxico, extremamente agressivo, e você vai encontrar muitas pessoas não legais nesses ambientes, então não deixe se abater por elas. Tem muita gente legal querendo ajudar, disposta a ler seus trabalhos, e seja uma dessas pessoas legais. Leia os trabalhos das pessoas, seja um leitor beta, que é a pessoa que lê ali um texto antes da publicação para dar sugestões a um autor. Se existe um processo que ajuda muito no aprendizado da escrita, é você estar lendo outros autores que, como você, sejam iniciantes ou amadores, e tentar ali, de alguma forma, dar um feedback que possa ajudá-lo. O curso, o nosso curso, esse curso vai lhe dar muitas ferramentas para que você possa fazer uma boa leitura crítica, uma boa sugestão até de uma curadoria editorial, porque aqui a gente vai ter muitas ferramentas que são básicas em escrita criativa e no processo da construção de um bom texto. Então, leia os outros e participe das comunidades online. Se você é muito fã de um gênero literário, horror, fantasia, e você adora ler livros dentro desse gênero, e você quer escrever dentro dele, a minha sugestão é: pare de ler e pare de escrever nele e vá ler outras coisas. Vá buscar munições dentro de outros gêneros literários, porque a tendência do autor que fica muito tempo mergulhado dentro de um gênero só é cometer os mesmos erros e acaba não tendo uma bagagem muito vasta, e vai repetir os clichês e os elementos que estão dentro daquele gênero ali. Quando você bebe de diversas outras fontes, você se torna um escritor com uma bagagem muito maior, especialmente para escrever dentro desses gêneros que você gosta. Então, saia do lugar comum, saia desse único espaço e vá buscar novos horizontes. Essa é uma dica super importante. Estude as ciências humanas, a psicologia, a antropologia, a sociologia, a história. Todos esses estudos, eles falam sobre o ser humano, sobre a humanidade. E você compreender vários desses estudos, e quando eu digo realmente trabalhos filosóficos, trabalhos sociológicos, você vai entender muito mais do homem. E a ficção, a narrativa, a escrita, ela é basicamente a história da humanidade, mesmo quando ela se passa no espaço ou no mundo de fantasia. A gente vai estar lidando com os dilemas, as dores, os sofrimentos humanos. E você, quando mergulhar dentro desses textos que são mais acadêmicos, sim, você vai estar construindo uma bagagem diferente, uma bagagem até mais direta no que diz respeito ao conhecimento. Então é muito importante que você saia só do mundo literário e entre também um pouco no mundo acadêmico. E hoje em dia, a internet é vasta com esses conteúdos, com canais que falam desses temas. E, na verdade, esse é um rico material de inspiração para quem quer construir narrativas. Então, vá lá e estude as ciências humanas. Uma outra dica é: consuma artes não narrativas, que na verdade algumas vezes podem ser narrativas também, mas não vem ao caso. Como, por exemplo, a música, artes plásticas, dança.
Porque, na verdade, no fim das contas, elas vão servir de material de inspiração, assim, por exemplo, como as ciências humanas. Eu, por exemplo, adoro escrever inspirado por músicas. Eu tenho vários contos que eu vou escrever um conto para essa música. A música é algo que me inspira bastante. E, na verdade, no fim das contas, elas vão ser mais munição que você vai ter, mais repertório que você vai ter. E uma outra coisa é você tentar aguçar essa sensibilidade para você perceber nuances e entender um pouco mais da própria humanidade, né? O fazer artístico é um fazer muito humano, seja na literatura ou em qualquer outra arte. E você tentar adquirir um olhar e perceber o porquê dessas outras artes também é interessante para você como escritor. E também consuma outras artes narrativas, né? Leia quadrinhos, assista filmes e séries. Esses não tenho nem o que dizer, né? São narrativas, são histórias, tem personagens, tem arcos, tem dramas. E através dele você mesmo vai compreender e entender mais como uma história é contada, como uma história é construída. Especialmente contos, né? Não só romances. Muitas pessoas acabam passando muito tempo lendo apenas romances, mas o conto é uma literatura maravilhosa. E vocês que estão aqui querendo aprender contos, né, dar esse primeiro passo na escrita, é algo fundamental. É uma literatura tão grande quanto a literatura de romance, porém, talvez por uma questão de tamanho, que coisa esquisita, é bem mais negligenciada. Mas essas outras formas de narrar, muitas vezes, utilizam elementos que vão aparecer dentro da escrita, do conto, da escrita do romance, do próprio ato de escrever, né? Na realidade, todos eles têm escrita como parte do seu processo, né? O cinema tem roteiro, o quadrinho tem roteiro, o teatro tem roteiro, e querendo ou não, é uma das ferramentas da construção desse tipo de narrativa. Então, esse entrelace que existe entre todas as escolas narrativas é extremamente importante para o escritor conhecer. Então, beba dessas outras fontes também. Nós estamos quase no fim. Essa dica é: analise narrativas. Sim, e acreditem, esse curso vai dar muitas ferramentas para vocês fazerem isso. A verdade é que ser um mero espectador é diferente de você assistir como um escritor, como um contador de histórias. Você tem que ser mais atento, você tem que prestar atenção nos detalhes, você tem que se perguntar coisas que talvez um público comum não se pergunte. Você tem que tentar entender por que aquele protagonista é interessante ou não, por que aquele antagonista é interessante ou não, por que eu me emocionei nesse filme, por que essa construção de cena é interessante. Analise histórias, isso é muito importante. Uma das coisas que mais enriqueceu o meu processo de escrita, né, e a minha criação foi o fato de eu começar a analisar filmes, séries e livros para o canal no YouTube que eu tenho. Então, esse é um processo muito importante. Você se debruçar sobre a narrativa, não mais como um mero espectador, e sim como alguém que quer contar histórias, é de suma importância. Então, analise as narrativas. Essa é uma dica que talvez os introvertidos não gostem tanto, mas para quem quer de fato ter uma carreira como escritor, um escritor profissional, quer ser lido, né? Talvez a pessoa esteja fazendo esse curso simplesmente por querer escrever, para escrever para si, e isso é perfeitamente aceitável e plausível, mas muitos escritores querem ser lidos, né? Querem que as pessoas conheçam as histórias que eles estão ali contando. E para isso é importante que você construa uma presença online. Ou seja, faça um blog, publique seus textos no Facebook, publique seus textos numa página de Instagram, faça um canal no YouTube, né? Tenha uma presença online. Se você quer de fato ter uma carreira, isso é algo que as editoras buscam hoje em dia, que você já tenha um público. Eu sei que é contraditório, né? Tipo, eu nunca publiquei um livro. Como é que a editora vai exigir de mim um público se eu não tenho o livro publicado para poder fazer o público, né? Eu sei que é contraditório, mas no fim das contas, como o nosso mundo hoje em dia é um mundo online, é um mundo engajado, existem formas de você construir público sem necessariamente chegar nas editoras. E isso pode abrir portas para você e vai abrir portas para você dentro do meio literário. Então essa presença online ela vai se fazer muito importante. E assim, isso na verdade funciona para a maioria das profissões hoje em dia. De certa forma, é algo que é observado em muitas áreas de trabalho. E, obviamente, uma área que lida com cultura é uma área que vai fazer isso ser muito importante. Então, construa seu público, tenha uma presença online. Existem várias formas de fazer isso. A internet está aí, aberta, ela é para todos. Pelo menos todos que têm acesso a ela. A gente sabe que não são todas as pessoas que têm, o que é bastante triste, mas se você está fazendo esse curso, eu presumo que você tem acesso à internet, então aproveite-se do que ela pode oferecer para você. A minha última dica, ela vai ser bem boba e bem piegas, mas ela é muito importante, que é viva. O escritor
tem que experimentar o mundo e as coisas, e essa é mais uma dica que deve ser bem dolorosa para os introvertidos, e eu sei que muitos dentro do meio literário são assim, mas conheça pessoas, conheça lugares, experimente sensações, experimente sentimentos. Porque eu acredito que o escritor ele bebe de duas fontes, e essas duas fontes são a criatividade e a memória. E quanto mais memória você tem para alimentar a sua criatividade, mais rica vai ser a sua escrita, mais verdadeira vai ser a sua escrita. Tudo bem, você pode sim mergulhar em mundos fantásticos, em ambientes fantásticos, mas no fim das contas, quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de criação, a gente está falando do ser humano. E para você ser um ser humano, você tem que viver e interagir com outros seres humanos. Então, aproveite o que a vida tem, porque isso vai, de uma forma ou de outra, enriquecer bastante a sua literatura. Eu acho que essas são as minhas dicas para você que está mergulhando aí nesse mundo de escrever, de se aventurar e de ser um escritor. É um caminho doloroso, é um caminho cheio de aprendizados. Então eu espero que com esse curso eu possa contribuir na jornada de vocês e abrir portas e iluminar caminhos para que vocês tenham mais facilidade. Eu não tive um curso como esse quando eu comecei a escrever e provavelmente eu tomei muito mais tempo para chegar em lugares e conclusões e aprendizados do que vocês provavelmente vão tomar ao fazer o meu curso. E isso, na realidade, é algo que me alegra muito. Eu sou um educador por formação e eu acho que o conhecimento ele se torna maior e mais rico quando ele é partilhado com outras pessoas. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso e vamos aprender sobre escrita. Até mais!